E aí, como é que é, gente boa, querida? A maneira para você sempre ficar sabendo quando é que eu estou ao vivo é clicando no sininho, que ele avisa quando a gente chega. Aí, ó, essa moçada toda que vai entrar daqui a pouco são todos aqueles a quem o sininho avisou, para quem o sino badalou, dizendo que a gente está aqui, começando essa live. E eu espero que você venha, que você chegue. Eu estou aqui no mesmo lugar do Papo de Graça. Travou o quê? Eu estou aqui no mesmo lugar do Papo de Graça de todas as noites. E se tivesse ruim mesmo o som de maneira geral, aí eu quero ficar sabendo, né? Mas muitas vezes é apenas um problema particular que a pessoa pode resolver e só pode resolver ela mesma, porque teoricamente o som tem que estar muito bom. Tudo bem? Alguém falou: oi, meu velhinho. Oi, filhinha, filhinho, Deus abençoe vocês. Estou aqui, esse velhinho com a velhinha deles de quarentena e dando quarentena aos que trabalham comigo, tentando preservar da melhor maneira possível a saúde, o bem-estar, a vida de todos nós. Aonde as minhas mãos alcançam, eu uso esse bom senso e faço o que eu posso para promover para os outros aquilo que eu gostaria que fosse promovido para mim também. Que numa situação como essa, sendo verdade, realidade científica, todas essas coisas que vêm sendo ditas e estão mais do que demonstradas, mais do que verificadas, não dá para você ficar com sombra de dúvida a respeito. Então, sendo esta a realidade como de fato tem se demonstrado completamente, o mínimo que a gente pode fazer é se preservar, se proteger. É tratar o outro como o tesouro mais precioso e a saúde e o bem-estar dele como se fossem os nossos. É ver em cada outra pessoa alguém realmente íntima da família. Um filho, uma filha, um neto, uma neta, um pai, uma mãe, como o apóstolo João recomenda. Que a gente trate uns aos outros, os mais velhos como pais, os mais novos como filhos, os iguais como irmãos e irmãs. E esse é o espírito simples do Evangelho. E eu passei o dia aqui, embora a gente esteja de quarentena, tem muita gente também ficando de quarentena, e à medida em que elas vão ficando, elas entram em estado de necessidade de comunicação intensa. E aí começa a falação nos grupos, internet, pessoas te escrevendo de todos os lados, e aplicativos. Vai chegando. Hoje eu passei um dia intenso, quase cansativo mesmo, de tanta interação, de tantas perguntas e respostas, e informações, e pedidos de oração, um dia intenso. E até que chegou a noite. Então, numa época como a nossa, a gente não precisa sair de casa para trabalhar muito, especialmente uma pessoa como eu, que trabalho com a mente, com o espírito, com a palavra, com o pensamento, com a opinião, com aquilo que é um espada ou bisturi, ou pincel, ou pena de prescrição que venha da sabedoria do Espírito Santo. E aí, milhares de pessoas podem ser atendidas, como a gente vem fazendo todos os dias, o tempo todo, alcançando gente em todos os lugares,
à medida em que o nosso grupo vai crescendo aqui. Uma das coisas interessantes do dia de hoje que me fizeram colocar o título que você já leu aí, Deus e a Praga, foi o fato de que essa questão recorreu para mim durante o dia, tanto através de perguntas semelhantes a esse dilema que vem desde os primórdios da civilização humana, ou então através de exemplos. Ou é a pergunta de como é que fica Deus em relação a um ente que ganha esse poder invisível, mínimo, microbiótico de fazer mal a tantos milhões na Terra? Ou então a rebeldia de crentes que vão para a porta do Palácio Presidencial, do Alvorada, e dizem, olha, se o senhor que é o representante do país amarrar com a gente esse vírus, ele está amarrado, em nome de Jesus, repita com a gente isso aí, pedindo ao presidente da República que fizesse isso com eles, e ele efetivamente fez, sem nem saber bem o que era, disse, como é que é mesmo, hein? Vai, aí foi atrás daquele que fazia essa mantra mágica de proteção nacional, cercando pela cabeça mesmo do presidente. Ou então o pastor revoltado, que diz que ele não vai fechar cultos na igreja dele, de centenas de pessoas ou até milhares, dependendo da capital onde ele tenha esse grupo, essa igreja, ele disse que não fecharia e que se a justiça quisesse fazer isso, eles iam ter que brigar, se a polícia, ou as autoridades, ou o Ministério Público, ele iria enfrentar qualquer que fosse a autoridade juridicamente falando, porque ele disse que iria provar juridicamente que, em primeiro lugar, ele tem o direito de fazer o ajuntamento, mesmo que todas as autoridades científicas e técnicas constituídas pela nação digam que não pode ser, que é loucura. E, em segundo lugar, ele provaria também o poder terapêutico da fé, que parece que só existe em ajuntamentos que terminam com levantamento de fundos, porque não se trata nunca de uma fé que possa ser praticada sem um ajuntamento religioso. Parece que essa fé ensinada só é válida se num ambiente público religioso consagrado com levantamento de dízimas e ofertas. Na realidade, estão dizendo uma outra coisa, só que a maioria não percebe, fica pensando que o assunto tem a ver com fidelidade e com fé. Não, é sempre o dinheiro perverso que está lá na base do apelo a essas crenças que não usam o bom senso. Eu cresci no meio do dilema de ou Deus ou a peste. Não porque eu estivesse entre mundos divinos e calamitosos. Graças a Deus eu vivi num tempo muito feliz, e a maior parte das coisas que nos aconteceram desde então na humanidade não tiveram, senão a maioria delas, a marca e a força do próprio retorno daquilo que nós, humanidade, estamos fazendo contra a natureza, e recebemos o retorno em nós mesmos. Então, eu cresci no meio de muita luz, de muita luz. Você já imaginou o que é ter nascido em qualquer outro tempo onde essa ocorrência
agora do coronavírus, novo coronavírus, estivesse acontecendo e nós não tivéssemos os conhecimentos científicos dos quais dispomos hoje, das tecnologias de mergulho nas nanodimensões existentes, praticamente, nós começamos a ter acesso, de pouco mais de um século para cá, a ambientes inimagináveis. E de um século para cá, a ação desses micro-organismos na vida humana. E começamos a reinterpretar a própria história a partir disso. E ver como há uma relação extraordinária entre surto e praga e muitas coisas pequenas, mas duas realidades bem expressas, historicamente falando. A primeira é a ação tirânica do homem. Quando você olha para trás, até 3.500 anos atrás, na cronologia das pragas, você vê que a maior parte delas aconteceu durante tempos de dominação, de civilizações que desejaram dominar, obter poder, crescer, se expandir. E a segunda tem a ver com a expansão dos ajuntamentos urbanos e o acumulado do dejeto, da produção e do imprensamento humano nos grandes centros urbanos e da não evacuação higiênica da própria produção humana, aquilo que mais fez crescer e produzir pragas. E existem aquelas que acontecem do fenômeno natural, como, por exemplo, a malária. Malária vem de ar ruim. E pode acontecer em qualquer lugar, com gente ou sem gente. Tem a ver com a acumulação de água pantanosa nos ambientes naturais. Por isso, em lugares como a minha terra, no Amazonas, na Amazônia como um todo, tem, e já houve muito mais no passado, uma quantidade enorme de malária. Mas não apenas lá, onde quer que as mesmas circunstâncias se reproduzam. No entanto, o que mais matou os seres humanos até hoje foi o que decorreu da produção do próprio homem. E as guerras têm o poder de fazer as pragas crescerem porque elas se desenvolvem no estrume da morte, a maioria delas. Ou então no estrume do homem, também a maioria delas. Ou, quando não seja assim, é porque no embate do homem com elas, elas foram fortalecidas por aquilo que as vinha matando, até que de repente elas dão um salto evolutivo e ficam para além daquilo que a gente tem para combatê-las. Todavia, imagine só o seguinte, mesmo hoje, mesmo agora, se não fosse o conhecimento que nós recebemos, essa luz de ciência que a nossa geração hoje obtém, se nós estivéssemos lidando com isso há 70 anos atrás, isso iria se transformar numa peste negra, você entendeu? Uma peste negra. A China iria perder milhões de pessoas, parcelas inteiras da população de cada país asiático, europeu. E o que impediu muitas vezes isso de acontecer é que não havia a velocidade dos transportes, levando gente, quase que teletransportando pessoas em 24 horas para qualquer lugar da Terra. A terra, o chão, o ar, o passar, o colher, o comer, o beber, se transformou numa coisa só, num fast food global, num espirrar global, seja no que seja. A Terra plana até que favoreceria
espalhar mais, mas a gente está numa situação de real círculo de manifestação pandêmica. É uma retroalimentação que não cessa. E se nós não estivéssemos vivos hoje, mais alguns anos atrás, e tivéssemos apenas a informação, nós veríamos que com os mesmos meios de transporte, levando de um lado para o outro, sem a ciência e a tecnologia da detecção e da ação a respeito, logo milhões de pessoas morreriam. Nós não teremos milhões de mortos, graças a Deus. Nem teremos nem tantos milhares de milhares, se Deus permitir, se nós entendermos a ciência da praga. Na realidade, não existe nada entre Deus e a praga. Existe, na maior parte das vezes, entre o homem e a praga, quase todas as vezes. São poucas as pragas que chegam de nada. São poucas as que têm vida de si mesmas e que venham a nos atingir. Quando nos atingem é porque nós fomos e traspassamos a relação da gente com a própria natureza. E aí contraímos pragas de outros animais, mas na maior parte das vezes, quando você vai verificar, quando esses surtos aparecem dentro de um estado de cultura de animais produzido pelo homem. De modo que não é Deus e a praga, é o homem e a praga. Quando eu era adolescente, início da juventude, eu comecei a ouvir falar muito de Jean-Paul Sartre. Acabou que eu me interessei pelo argumento do livro e depois peça dele, chamado A Peste, e que foi o que me introduziu à leitura do Jean-Paul Sartre nos anos 70, e recebi muita provocação existencial dele para o bem da fé que hoje eu tenho. Mas o dilema era esse, era o Deus ou a praga. Era uma coisa muito assim dicótoma, como ainda é a mente religiosa. Se Deus está presente, então não tem praga. Se a praga está presente, então não tem Deus. É tudo muito assim. Eles parece que nunca ouviram Jesus dizer que em relação ao vírus, à bactéria, aquilo que fermentando cresce, a gente tem que se acautelar. Acautelai-vos do fermento, de Herodes e dos fariseus, mas é do fermento, é dessa coisa que pode crescer. Acautelai-vos. Não é para a gente se alienar, mas é para a gente entender, discernir e tomar todos os cuidados. Agora, olha só. O dilema não é o Deus ou a praga. Deus me deu inteligência, sensatez, para entender que se o Senhor não guardar a minha vida, em vão são todos os meus esforços de autoproteção, em vão vigia a sentinela. Mas eu preciso fazer a minha parte. E não é, portanto, o vigia para que seja Deus quem cuida, ou então cuide, porque Deus não está vendo. Essa é uma esquizofrenia que não pode existir. Porque isso é esquizofrênico. É filosoficamente esquizofrênico. É teologicamente esquizofrênico. É esquizofrênico em todas as dimensões. Não. Deus está comigo, construindo a minha casa enquanto eu a construo, e Ele está comigo, me guardando enquanto eu me protejo. Acautelai-vos. Foi uma das palavras que Jesus mais usou. Vigiai, acautelai-vos, vede bem.
estejais de olhos bem abertos, sede vigilantes. São expressões de lucidez, de participação no próprio processo de livramento, de defesa, de cuidado, de proteção. Nós não fomos chamados para nenhum tipo de manifestação que nos coloque num estado de dualidade, de maniqueísmo. Isso é esquizofrenia também. E a maior parte das pessoas vivem dentro desse estado de ou é Deus ou é a praga. A realidade descrita no livro de Êxodo sobre o povo de Israel no Egito, e Faraó, e Moisés, e as pragas, e a relação de Deus com Israel em contraposição à relação de Deus com os egípcios, deixou a maioria dos crentes achando que eles podem pensar e olhar a existência com essa chave hermenêutica, de que essa é a chave hermenêutica para interpretar o fenômeno da realidade de Deus e da praga no nosso mundo. Elegeram o Êxodo e Moisés como chave interpretativa para a relação entre o povo de Deus e os que não são povos de Deus numa hora de calamidade pública. É extraordinário como fizeram, do ponto de vista científico, para os crentes e para boa parte dos cristãos, já foi da cristandade, mas hoje em dia boa parte dos católicos parecem já enxergar, entre os cristãos de protestantes para neopentecostais, onde você vê o degradê da escuridão, da treva, da compreensão crescendo e se implantando, e aonde o conflito entre Deus e a praga está presente o tempo todo. Meu Deus! E aí, isso tudo é a partir do Êxodo, de Moisés contra Faraó, dessa dualidade, de Israel contra os egípcios, do Deus de Israel contra os deuses do panteão egípcio. Então, quem tem mais poder? É agora que a gente vai provar. Essa virou a nossa chave hermenêutica, que não tem nada a ver com Jesus. Foi um episódio que não se repetiu nunca mais. Nunca mais. Na história de Israel, continue a ler a sua Bíblia e me diga quando foi que isso se repetiu. Há várias pragas descritas no Velho Testamento. E mesmo na vida do povo de Israel no deserto, naqueles 40 anos, eles mesmos foram mortos por várias pragas que acometeram a eles próprios num espaço de 40 anos, em quarentena, mas foram atingidos, eles mesmos, pelas pragas na quarentena. E siga na leitura bíblica que você vai ver as vezes em que as pragas vieram e que atingiram o povo inteiro de Israel. E uma das mais célebres é nos dias do rei Davi, onde ele mandou levantar o censo. Também é uma coisa que foi provocada por um surto de poder. Eu sou maior, vamos fazer de Jerusalém a maior. Essa coisa maior, ela aduba uma praga que é uma beleza, por razões de grandeza, de amontoamento. Grandeza, amontoamento, compressão, são atmosferas que as pragas amam, adoram. E até do ponto de vista psicológico, quando essa grandeza toma conta da gente, a imunidade cai, porque
A graça de Deus habita naturalmente com aquele que crê sem presunção de grandeza. Aí veja bem, nos dias de Davi, por causa do espírito de supremacismo, lhe ofereceram 3 punições. Vou ficar sendo acossado pelos inimigos um período extraordinário de 3 anos, em guerra, sítio, estado de beligerância contra ele, ou ele ser visitado no meio daquilo tudo por micro-organismos que eram designados pela indesignabilidade da palavra praga. E ele disse, olha, eu na mão dos meus inimigos eu não quero cair não, porque eles não têm nenhuma compaixão, mas caia eu nas mãos de Deus, porque são muitas as suas misericórdias. E aí a praga se alastrou sobre Jerusalém durante 3 dias, e a cidade ia ser destruída quando o Senhor teve misericórdia e parou. Aquilo que Davi tinha produzido, tinha invocado. E o outro episódio bíblico bastante conhecido, nesse primeiro de Davi, morreu uma quantidade enorme, em Israel todo, 70 mil pessoas morreram. 70 mil, mais do que o coronavírus já matou. Davi causou no surto de grandeza dele. E o segundo, muito importante, é nos dias em que era dono do mundo o rei imperador Senaqueribe, e que tomou conta do mundo inteiro e foi até Jerusalém, sitiou a cidade, desafiou Ezequias nos dias do profeta Isaías. E vocês conhecem o episódio. Então Isaías ora, o rei Ezequias se humilha, pede misericórdia. E o texto bíblico diz que naquela noite saiu um anjo do Senhor que feriu no acampamento de Senaqueribe a 185 mil homens. 185 mil. E há uma outra versão que diz os principais, 185 mil homens, os principais no ranqueamento do exército de Senaqueribe. Bem direto. No mais, as pragas na Bíblia, que é um livro pré-científico, pré-micro-orgânico, é um livro só das macroimpressões, todas as outras pragas chegam com todas as implicações sobre todos os indivíduos, não tem nada a ver com... Esses serão distinguidos daquele, como aconteceu no Êxodo, onde todas as 10 pragas aconteciam no Egito todo, mas não na terra de Gósen. Os crentes ficaram com a terra de Gósen na cabeça, até o dia de hoje. Terra de Gósen. Não, aqui não. Aqui não. E também com a superstição de pensar que se um mandatário tomar uma decisão ao lado da vontade invisível de que haja cura, sendo que esse próprio indivíduo nem demonstra esse apetite todo, nem crê do jeito que deveria nas ocorrências à volta dele, todavia Deus se vê obrigado a retirar esse acontecimento, sem que haja necessidade de que os próprios indivíduos, sabendo o que sabem, tomem os cuidados que devam saber. Parece que se Deus é por nós, então a gente não lava as mãos, a gente não se cuida, a gente mantém as reuniões, a gente se ajunta, o de nosso dinheiro não fica sujo, a gente pode pegar nele, nós somos limpos pelo álcool gel celestial por cada oferta que a gente deposite no
gasofilácio, e vamos vivendo assim, disto. E aí as misérias começam a acontecer na casa dos crentes e ninguém divulga, ninguém divulga, ninguém divulga. Se alguma catástrofe chegar na sua casa, nenhum desses que estão dizendo vem aqui, porque você vai ver que a minha cobertura cobrirá você, nenhum deles vai divulgar, nenhum deles vai te ajudar, nenhum deles vai socorrer, nenhum deles vai mandar nada para você. Nada, nada, nada. Coisa alguma. Você vai passar necessidade. É provável que outros que não tenham nada a ver com a história desse blefe ajudem você. Mas esses que dizem a você irresponsavelmente, venham, ajuntem-se, vamos, nós temos poder, em nós isso não pega, não amam você. Não é assim que eles tratam os filhos e os netos dele. Isso é tudo para fora deles próprios, para você, para o consumo dos ignorantes. Mas eles não fazem assim, não agem assim. Nenhum deles. E são vários que insistem. É o último reduto. É o último reduto. Parece que todo mundo entendeu que não pode. Mas alguns grupos que se auto-intitulam Igreja de Cristo dizem que eles têm não só o direito, mas a força e o poder para se reunirem para não levarem a sério nada disso, para não respeitarem a revelação, a boa dádiva celestial que nos mostra hoje para a nossa autopreservação e dos nossos filhos, nos mostra a engenharia dessa operação e nos ajuda a interromper, a cortar as pontes. O que nós estamos fazendo é cortando pontes, cortando para que as vias de comunicação se interrompam. Teríamos que, em nome dessa lógica, fechar todos os aeroportos, já deveríamos ter feito, parar com tudo, quanto antes a gente impeça a viagem intercontinental dessas microbombas, antes nós vamos entrar num processo de achatamento desse perigo e vamos ter o tempo necessário para evoluir com os cuidados e transformar isso, Deus permitindo, dentro de um ano, em apenas mais uma coisa em relação à qual o nosso organismo, a nossa ciência, a nossa percepção ganhou domínio. No entanto, eu que não tenho nenhum problema, nunca tive, em pensar a vida a partir do êxodo de Israel no Egito como chave hermenêutica, porque essa própria interpretação da terra de Gósen não acompanha os israelitas, como eu disse há pouco, enquanto eles peregrinam pelos desertos por 40 anos, porque não havia uma terra de Gósen dentro deles. Eles eram maus, perversos, malignos, corruptos, idólatras, pequenos. Por isso, nenhum deles entrou. Nenhum deles entrou na terra da promessa. O povo que se gloriava na terra de Gósen não gozou na terra prometida. Ficaram mortos no espírito idolátrico da terra de Gósen, onde nós não somos tocados e por isso não gozaram da entrada em qualquer outra possibilidade futura. Já Jesus vem e acaba com a terra de Gósen. Ele
Ele guarda, ele protege, ele diz: não temais, tende bom ânimo, eu estou convosco. Ele diz: se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará mal, ou se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados, ou se uma víbora molesta vocês e vocês creem na não molestabilidade daquilo contra as vidas de vocês, vocês não sofrerão nada. Eu vos dei poder sobre as serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Ele fala isso tudo, aludindo ao fato de que, espiritualmente falando, é nessa dimensão que eu estou em relação às trevas. As trevas. As trevas. Você entendeu? Não é o coronavírus, as trevas. Eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhum demônio, nenhum diabo, nenhum satanás. Nenhum passo, atravesso, entro. Eles é que saem correndo de mim. Não tenho medo. Como eu não tenho também do coronavírus. Eu tenho cuidados. Porque o mesmo Jesus que disse: eu vos dei poder sobre dimensões, é aquele que diz que o sol nasce sobre maus e bons e vem chuva sobre justos e injustos, significando dizer isto positivamente tanto quanto negativamente. Assim como o sol vem sobre maus e bons e as chuvas sobre justos e injustos, as chuvas de pedra vêm sobre maus e bons. E as enchentes levam gente boa e gente ruim. E vai muito mais além quando ele nos conclui o chamado Sermão do Monte com aquelas imagens da construção da vida como se fosse uma casa. E diz: olha, não construa a casa da sua existência na areia, porque os ventos vêm, as chuvas, as tormentas, as torrentes. E se você estiver mal estruturado, você vai ser levado. Não é nada pessoal. Não é um conflito entre Deus e as pragas e Deus, Deus e os fenômenos e Deus. Não. É você, é o fenômeno da sua idiotice, ou da sua ignorância, ou do seu fanatismo, que tem o maior poder de destruição, o maior poder de infecção, de contaminação, de destruição. É o fanatismo, que não tem nada a ver com fé. A verdadeira fé não produz fanatismo, não é um fanatismo. O fanatismo vem de fantasia. Fanatismo vem de impressão, assombração, condicionamento. É daí que vem. Não nasce de fé, nasce de fantasia a palavra. Os fanáticos são pessoas engravidados por fantasias. Mas Jesus prossegue e diz: olha, se construir na areia, a existência não tem seletividade. Os fenômenos naturais não escolhem. Eles acontecem, é o livre-arbítrio fenomenológico da natureza. Assim como você tem liberdade, a natureza também tem liberdades. Ao mesmo tempo que ele diz: construa sobre a rocha. Porque os fenômenos vêm para todos, mas se você estiver melhor preparado, se você fundamentar a sua vida na lógica que trabalha em favor da vida, não contra a vida, você vai sobreviver. É simples o que Jesus está ensinando. Tira totalmente esse conflito entre Deus e a praga. Lá do Jean-Paul Sartre. A saber, na peste,
se você salva os ratos, que são os transmissores, e são criação de Deus, são ratos, especialmente na Idade Média, onde ratos e pulgas e outras criaturas eram excomungadas na igreja, no templo, no culto, na missa, pela autoridade religiosa. Então, o conflito é ou você salva os ratos, que também são criaturas de Deus, e aí você estimula a peste, que se propaga a partir dos ratos, ou você ajuda os médicos, a ciência, a salvarem homens e identificarem a praga e matarem os ratos. Cada espécie tem que aprender a cuidar de si mesma. E na natureza, por causa da nossa alienação, a gente não fica sabendo a quantidade enorme de interações entre animais. A menos que você tenha interesse em saber, você vai ficar chocado de ver. A quantidade de interações, como se você permite que um determinado, ou assiste um determinado fenômeno de desequilíbrio ecológico numa ilha, num lugar onde geralmente são animais que não existiam ali, que foram levados e ali proliferaram e acabaram com o equilíbrio. O que vem a seguir são pragas. Criou desequilíbrio, vem praga. Criou desequilíbrio, vem praga. É sempre assim, na história, na ciência, até na narrativa bíblica. Criou desequilíbrio, vem praga. E tanto mais quanto a gente prossiga produzindo desequilíbrios, mais nós seremos visitados por pragas. Essa é só a primeira de muitas que podem vir, se nós não começarmos a olhar com toda reverência para com aquilo que nós estamos permitindo que em nome da humanidade seja feita no planeta. E a gente permite isso quando escolhe pessoas que não têm amor pela criação, pelo ser humano. A maior parte dos líderes mundiais são sociopatas e alguns são psicopatas. E a humanidade fica entregue ao prazer dos loucos, dos caprichos, dos surtos ideológicos, sem conhecimento, sem sabedoria, sem ciência, só ignorância, treva. Nós, de certa forma, voltamos em muitos lugares da Terra para a idade das trevas, mostrando que dá para ter tecnologia em plena ideologia das trevas na mente humana. Se nós não abrirmos os olhos para isso tudo vai voltar, vai aumentar. É o coronavírus 19, depois a gente tem que lidar com o 23, depois a gente tem que lidar com o 25. Porque eles se alimentam da nossa produção. E as nossas produções têm que ser cada vez mais poderosas na área farmacológica para darem conta da resposta que os fenômenos naturais dão a nós. E nós precisamos produzir cada vez mais coisas fortes para matarem-nos, porque a gente não quer mudar em nada o nosso estilo de vida, o nosso modo de olhar para a existência. E aí é que eu acho que, nesse momento, uma das coisas boas, uma das coisas divinas da peste, uma das coisas divinas da praga, é que para quem ainda não pereceu na sociopatia, na psicopatia, no desamor, para quem ainda tem coração, a peste e a praga ajudam a gente a olhar para o outro pela via da miséria e da desgraça,
a olhar para o outro como gente, dizer, meu Deus, será que essa pessoa, que é quase a minha escrava social, a quem eu pago um salário, que trabalha aqui dentro da minha casa, eu nunca me interessei em ver como ela vive, onde ela mora, como ela existe, não está vindo de um bueiro me contaminar? Aí, alguns só conseguem enxergar a existência do outro pelo medo do contágio. Não é nem porque o outro exista e tenha o direito de se proteger como eu quero dar aos meus netos e aos meus filhos. É muito trágica a nossa situação, mas às vezes a peste acorda o nosso olhar amortecido e a nossa mente cauterizada a partir do medo, do pânico, que te faz perguntar o que não deveria ser perguntado assim, mas deveria ser a sua própria consciência, sabendo que não pode ser de outro modo. Então, a peste, a praga, quando você tem um bom coração, elas podem suscitar o melhor em você. Elas podem fazer você enxergar, sentir, abraçar. Como alguém me disse hoje, dar flores enquanto estamos vivos. Dar flores enquanto estamos vivos. Porque lá na Itália tem muita gente tendo os pais cremados, porque nem sepultados estão sendo em vários lugares. Está proibido o sepultamento. Não podem nem sepultar seus pais. E tem que ser informado, é uma arriscada na estatística. Teu pai foi cremado assim, assim, assim. E você tem que assinar. E essa pessoa hoje me falou, eu vi isso, fui informada disso, alguém me falou sobre isso, me veio essa expressão, deixa eu dar flores para os vivos. Significando dizer, enquanto nós podemos, enquanto a existência tiver um mínimo de possibilidade de normalidade, vamos parar de nos espinhar e dar flores aos vivos. Eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna. Eu, se cair morto aqui, podem saber para onde eu fui. E eu fui. E eu vou continuar. E eu sou da eternidade. Estou protegendo a fisicalidade dessa minha carcaça espaço-temporal, mas que é divinamente uma graça de Deus para mim, com saúde. Existir com dor é indizível. A gente está com uma amiga vivendo em meio a dores indizíveis nos Estados Unidos, no meio de toda a medicina, com todas as morfinas, uma dor insuportável e contínua. E uma indetecção de uma doença. E ela já vem assim há alguns meses e meses e meses. E o cérebro não foi feito para suportar dor contínua. Ela até aqui está resistindo com toda esperança e fé, como ela disse hoje. Uma bravura espiritual enorme. Mas pode chegar a hora em que o cérebro canse de tanta dor. Especialmente quando não se sabe a causa, nem porquê, nem de onde vem. É terrível. E nós estamos aqui para darmos flores aos vivos, para reconhecermos os vivos, como naquela cura que Jesus realizou lá em Betsaida, daquele cego. Jesus passou saliva nos olhos dele, pôs as mãos, botou os olhos nos olhos dele e perguntou, o que tu vês? E o homem disse, eu vejo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. Então Jesus pensou, tem alguma coisa errada, ele não está ainda vendo direito. Porque ele ainda confunde a imagem de homens com a imagem de árvores.
Já entrou luz pelo globo ocular dele, mas a mente dele precisa da sinapse perfeita para interpretar. Aí Jesus botou as mãos a segunda vez nos olhos do homem, tirou e disse: "E agora?" Aí o homem disse: "Não, agora eu vejo os homens como os homens são, nítida e claramente." Tem gente que já recebeu alguma luz celestial, mas está vivendo nessa era onde os homens e as árvores são misturados, são confundidos. E a chamada igreja está cheia de milhões de pessoas que olham para os homens e veem árvores andando, objetos. Não veem ainda a humanidade plena do próximo. Na melhor das hipóteses, o próximo é seu parente, ou seu filho, seu pai, ou membro da sua igreja. Se ele for um pouco mais dilatado, ele pensa que são os cristãos. Mas nem tanto. A humanidade toda, jamais. E o pobre, parece que na cabeça de muitos crentes, a interpretação é de que o pobre é pobre porque sobre ele existe uma maldição da qual ele não se viu livre até hoje. E que acepção monstruosa entre pessoas. Que abismo, que inferno. É o rico e o Lázaro invertidos. Um abismo entre eles. O inferno é descrito por Jesus como um abismo entre seres humanos. E aonde quer que esse abismo seja maior, aí maior é o inferno. O inferno é do tamanho daquilo que me abisma do meu próximo. O inferno é do tamanho daquilo que eu imponho como separação, como diferença, como acepção entre eu e o meu próximo. É desse tamanho que o inferno é. Por isso, quanto mais larga for a distância no meu olhar, na minha interpretação, na minha consideração, na minha atribuição de significado ao meu próximo, a todo homem, quanto maior for o abismo que eu propuser entre mim e ele, quanto mais o mundo para mim seja o meu contra o deles, ou o nosso contra eles, tanto mais quanto seja assim, mais inferno a gente interpõe na existência humana. Mais inferno. Mais inferno. O inferno é do tamanho daquilo que me distancia do meu próximo. E o céu é tão próximo de mim quanto eu seja próximo do meu próximo. O inferno é do tamanho daquilo que eu imponho como distância entre mim e o meu próximo. E o céu me aproxima de Deus tanto mais quanto próximo eu seja de todo aquele a quem Jesus diz que é o meu próximo. E ele diz que o meu próximo é todo homem em toda a face da terra. De um só fez toda a raça humana. Minha gente, eu espero que essa palavra, que já dura 53 minutos, esteja entrando no coração de todos aqueles que vierem aqui com amor, com carinho e com boa vontade, querendo entender. Sei que tem muita gente que vem só para jogar o seu lixo, o seu clichê, a sua doença, as suas enfermidades, a sua gritaria mental, com suas caixas altas, gritando, fanaticamente gritando, insistentemente. Eles não querem ouvir, eles não querem ponderar, eles vêm para gritar com os seus megafones digitais. Eu sei que esses existem. São a minoria, eles só são repetitivos. Mas são uma minoria insignificante. Embora eles não sejam pessoas insignificantes, para nós eles sejam super cheios de significado.
é o significado que possuem aqueles que não percebem o significado real da vida. E Jesus disse que tivéssemos todo o amor, todo o carinho, toda a oração, para que eles vejam, para que eles enxerguem. Por outro lado, há milhares e milhares aqui comigo, que agora e depois, porque isso vai crescer aos milhares, você vai mandar para centenas de pessoas, vai compartilhar para todos os lados, e os outros vão compartilhar com os outros. Depois tem 1 milhão assistindo, e você vai fazer isso acontecer. Porque essa palavra pode salvar milhares de pessoas. Eu não. Mas essa palavra, essa luz, essa sabedoria, esse conhecimento, essa instrução, esse amor verbalizado como inteligência a serviço da preservação da vida, pode salvar milhares e milhões de pessoas. Pode evitar a miséria, a desgraça, a dor e o sofrimento em muitas casas, em muitas famílias. E você vai ajudar a fazer isto acontecer. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui plenos na Tua presença, sabendo que Tu ressuscita mortos e sabendo que Tu mesmo ressuscitaste a garotinha morta, a filha de Jairo em Cafarnaum, e a seguir disseste: dai-lhe de comer, para que a menina ressuscitasse e não morresse de fraqueza outra vez. Tu nos mandas tomarmos todos os cuidados. Tu que ressuscitas mortos, multiplicas pães, peixes, e diz: tenho compaixão dessa gente, porque já faz dias que eles estão aqui sem terem o que comer nem o que beber, e os despede para casa, e os farta, e os abunda, e os devolve às suas famílias nutridos. Por favor, ajuda-nos a entendermos o espírito simples do Evangelho. Salva-nos desses milagreirismos diabólicos e perversos que tentam fazer suspensão da realidade contra a vida, inconsequentemente contra a vida do outro, do próximo, enganável, manipulável, fanatizável, ignorante. E salva esses indivíduos que assim agem do grande castigo que eles trazem sobre eles próprios, da grande sentença, do grande juízo, do grande julgamento, da grande verdade inescapável. Por favor, protege-nos a todos, ajuda-nos a fazermos a nossa parte. E se alguma coisa nos acometer, nós sabemos que Tu nos afofas o leito, que pela fé as nossas resistências imunológicas cresçam, aumentem, que pelo bom espírito, pelo bom ânimo e pela boa atitude nós nos fortaleçamos e vençamos esse vírus, que se quisesse alguma coisa, tudo que pediria seria a nossa ignorância e a nossa burrice que prevalecessem. Por favor, abre o entendimento. Eu creio que Tu estás abrindo o entendimento de muita gente e que elas próprias vão ajudar a passar essa compreensão a outros. Porque não há nenhum conflito entre Deus e a praga e a peste. O conflito é entre o homem e o homem, entre o homem e a praga, entre o homem e a peste. Nós criamos a nossa própria peste, mais do que as pestes e pragas conseguem se ajuntar contra nós.
eu quero pedir a você que nos ajude. Eu dispensei aqui os funcionários da IPTV para evitar que eles, porventura, na movimentação de ônibus de lá para cá, de cá para lá, viessem a ter algum problema. Se eles tivessem algum problema, isso também seria problema para mim. E eu, se tivesse algum problema, eu tinha mais risco de ter problemas do que eles, porque eu estava voltando dos Estados Unidos e tinha passado pela Colômbia, tinha ido a uma ilha britânica, tinha atendido e ficado em filas com centenas de pessoas e tudo mais, então eu tinha muito mais chance. Meu prazo de manifestação do coronavírus deve acabar dentro de 2 dias em relação à viagem para o exterior, mas eu vou ter que continuar em quarentena, porque eu sou um velho de 65 anos, cardíaco há muitos anos e adquiri. Comi muito doce, viajei demais, fui muito desobediente. Tem muita coisa que eu sei hoje porque eu desobedeci muito antes, em nome da fé, do meu arrobo, da minha força, da minha juventude. E você vai fazendo um brumadinho de coisas que vão começando a se manifestar depois. E você tem que ter a honestidade de reconhecer as causas, as origens, entendeu? Mas voltando aqui, eu dei uma dispensada na moçada aqui da VIVTV, mas os nossos compromissos com eles continuam intactos, continuam sendo os mesmos, né? E por isso eu quero que você que está aqui no computador, você que está vendo no computador, aqui se você baixar, você me tirar do quadro, você vai ver aqui embaixo, contribua com a VIVTV, seja um parceiro na divulgação do Evangelho. Aí você entra aí, e você vai cair naquele lugar onde tem um cliquezinho verde para você tirar, ó, seja um parceiro, clique no verdinho, que ele vai colocar você aqui em cima dessas 4 alternativas que você tem de nos ajudar a continuarmos mantendo tudo em segurança. Os satélites a gente tem que pagar, tudo continua. O satélite não sofre de coronavírus e um monte de outras máquinas e equipamentos, mas o nosso pessoal aqui sofre das consequências. E aí eles precisam comer, precisam beber, precisam se alimentar durante todo esse período, para quando tudo isso acabar, eles voltarem a trabalhar. E eu sei que a soma dos nossos 5 pães e 2 peixinhos podem nos ajudar totalmente. Aqui você tem o Braulio explica sempre, os 2 bancos, pode fazer um depósito ou uma transferência. Aqui você tem os cartões de crédito, pode fazer uma doação mensal e fazer logo até o fim do ano ou uma única. Tem o PagSeguro, tem o PayPal para quem está fora do país e tem que continuar em cada uma delas, porque você cai dentro do ambiente e aí lá dentro, conforme a escolha que você faça, você conclui e nos ajuda, e eu espero que você faça assim, tá bom? Que o Senhor Deus nos abençoe e mande esse vídeo para todos os seus amigos, aonde você puder. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Bye, bye, planeta Terra. Tchau, companheiros.